Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, uma coisa que tem acontecido e muita gente tem me perguntado é: Bruno, as bolsas estão caindo mundo afora, especialmente aqui no Brasil. As criptos estão caindo mundo afora, Bitcoin, Ethereum, as altcoins, tudo está caindo. Ações, ativos de risco. Até onde isso vai? E o que eu devo fazer agora como investidor? Especialmente você, que assim como eu, sempre teve uma exposição maior em ativos de risco. Não só criptomoeda, mas também ações de tecnologia, ações de crescimento. Então hoje eu vou fazer aqui um vídeo para vocês mostrando primeiro por que isso tudo começou, né? O que a gente está vendo aqui, tentar te acalmar um pouco com alguns dados e depois passar algumas dicas minhas como investidor e como pessoa que está envolvida nisso tudo, mas que está tranquila, que não está morrendo, que não está tendo ataque cardíaco nem nada do tipo, tá bom? Então hoje fica aqui até o final do vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar. E óbvio, tá? Se tiver também alguma dúvida, alguma opinião a respeito de tudo isso, comenta aqui embaixo, vai ser super legal de saber, beleza? Acho que esse vídeo aqui é um dos mais importantes, se eu posso colocar assim, do meu canal, tá bom? Então assista até o final, divulgue pro seu amigo, vamos que vamos. Bom, pessoal, eu quis fazer esse aqui primeiro slide, tá? Pra mostrar tudo, como tudo começou, na verdade, né? O que começou a desencadear essa queda em ativos de maior risco, tá? E pra gente entender isso, vamos voltar só um pouquinho. Quando a gente teve toda a crise, a pandemia que a gente viveu, as taxas de juros no mundo inteiro elas ficaram muito baixas, né? Então os governos, né, os bancos centrais, me desculpa, acabaram abaixando as taxas de juros mundo afora. No Brasil a gente viu o Selic, por exemplo, a 2%, para tentar fazer a economia continuar aquecida, para tentar fazer de alguma forma que a gente não entrasse numa grande recessão nesse sentido, tá? Que não tudo se parasse. Então essa é uma das dinâmicas, né? Quando você abaixa a taxa de juros, você acaba aquecendo, de certa forma ali, a economia, né? Estimulando mais o consumo, estimulando mais investimentos. Beleza? Então isso aconteceu. Só que quando a gente viu isso acontecer, e não só as quedas nas taxas de juros, mas também uma extrema liquidez, né, uma injeção de capital muito grande no mercado, então os governos dando ali auxílios, né, dando dinheiro para as pessoas, isso acabou fazendo com que todo mundo de fato fosse consumir, né, e aquilo acabasse gerando uma inflação maior, e aí essa subida na inflação fez agora com que os bancos centrais ao redor do mundo tivessem que subir novamente as taxas de juros, tá? Então só para você ter uma ideia aqui. Aqui você tem a inflação nos Estados Unidos, né, medido pelo CPI, e as taxas, né, dos fundos de governo, tá? Vamos colocar dessa forma, né, do Federal Funds. Então você percebe, né, como que isso tem caminhado ao longo do tempo, pelo menos ali nos Estados Unidos, e você percebe essa inflação, especialmente ali agora em 2020, né, depois de 2020, como ela tem subido, né, a patamares muito mais altos do que a gente tinha anteriormente. E aí você obviamente vê ali as taxas dos fundos do governo aumentando, ou seja, a subida dessa taxa livre de risco é controlada pelos bancos centrais, beleza? Basicamente isso que tem acontecido. Então você pode ver que normalmente isso acaba de certa forma sendo acompanhado, né? Então você tem uma subida na inflação, você tem também uma subida um pouco nos juros e assim por diante, tá? E aí historicamente, né, falando aqui de ações, né, as ações, os ativos de risco, eles vão na contramão mesmo da subida de juros, porque é muito simples, o investidor, ele é racional. Quando você tem algo que é mais livre de risco, ou que é totalmente livre de risco, como é um caso de um fundo, de um título do governo norte-americano, tá? Quando você tem algo livre de risco pagando mais, por que você arriscaria tanto assim? Você acaba arriscando menos, porque você tem a opção de investir em algo que está te pagando um yield maior a um nível de risco muito menor. Então, como vocês podem ver, historicamente você vê ambas as coisas andando na contramão. Então, quando você vê a subida de juros, você vê uma queda na bolsa. Quando você vê uma subida na bolsa, normalmente os juros também estão caindo, beleza? Então é sempre nessa contramão, vamos colocar dessa forma, certo? E aí, o que tem acontecido agora, tá? A gente tem visto, novamente, bolsas caindo, ativos de risco caindo e juros no mundo inteiro subindo. Isso aqui, de fato, é uma crise, né? A gente tem, de fato, um bear market. Só que a grande questão, eu até peguei uma print desse vídeo aqui, que eu vou deixar na descrição para vocês verem, foi um seminário de mais ou menos 1 hora de um fundo de venture capital americano, se eu não me engano, tá? E eles fizeram um estudo, eles fizeram um overview sobre o que está acontecendo no mercado. Eu trouxe essa print porque eu achei ela bem interessante. Mas basicamente, tá? A gente já passou por isso. Tá? A gente já passou por momentos em que as bolsas caíram, em que a liquidez diminuía, em que a gente tinha juros mais altos, tá? E obviamente a gente tem essa recessão, vamos colocar assim dessa forma, tá? Então a primeira
primeira coisa que aconteceu foi na bolha das .com, né, nas empresas de internet, ali nos anos 2000 ou 2002, né, mais ou menos ali 2,5 anos ali de crise, vamos colocar dessa forma. Então você tinha uma especulação abundante, né, em empresas de internet, você tinha um bull market muito grande, né, então tudo subia, né, tinha muita liquidez no mercado, e aí o que aconteceu depois dessa crise, né, foi que a gente teve bastante demissão e bastante empresa quebrando. Depois a gente teve a recessão ali de 2008, 2009, né, na bolha ali real estate americana, que acabou afetando o mundo inteiro. Mais ou menos durou ali 1,5 anos, tá, para aquilo passar. E aí agora a gente está tendo uma recessão pós-Covid, né? Quanto que isso vai durar? A gente não sabe ainda, né? Mas o que aconteceu? A gente tinha muita empresa de growth tech que tinha valuations altíssimos, né? Então muito bem avaliadas, né? Tinha um momento onde, cara, a gente tinha uma migração muito grande para ativos de risco, né? Porque as taxas de juros estavam muito baixas, elas vinham sendo muito baixas, né? Quando a gente olha só para o Brasil, cara, você pode perceber, caiu para 2%, algo que a gente nunca imaginava ver no Brasil, a gente teve essa taxa tão baixa. Então isso acabou fazendo com que as pessoas de fato preferissem arriscar mais, colocassem suas granas em ativos de risco, inflassem esses valuations, consumissem mais, assim por diante. E aí, o que está acontecendo? Nada mais do que essa queda, esse ajuste, vamos colocar assim, de preço, está acontecendo por conta dessa expectativa de alta de juros. Então isso não só está subindo, como a expectativa continua alta de que vai continuar subindo. Então é normal em tempos de mercado, como eu falei, o investidor, de certa forma, ele é racional. Então as pessoas acabam arriscando menos, acabam vendendo suas participações em ações, alguns valuations acabam sendo menos atrativos, então a gente tem menos IPOs, né? As startups acabam valendo menos, né? Então a gente tem movimentos menores ali de mercado. Então assim, isso tudo acaba afetando. Pô, isso daí é o fim do mundo? Cara, acredito que não. Como investidor, quais são as minhas dicas, né? O que eu posso passar aqui para vocês? Primeiro, mantenha-se calma, né? E com a sua estratégia racional definida. Então assim, você gosta de investir em ações? Você é um investidor de cripto? Não é porque simplesmente caiu que você vai parar de investir nisso, tá? Mantenha sua estratégia racional. É algo que você gosta? É algo que você vê futuro? Qual é o seu horizonte de investimento? O curtíssimo prazo não deveria te incomodar tanto se o seu horizonte é mais fundamentalista no sentido de, cara, acompanhar a evolução daquele projeto ou daquela empresa ao longo do tempo. Continue fazendo o que você sempre fez. Aporte consistente naquilo que você gosta e acredita. Todos os meses, a cada semana, vai lá e compra um pouquinho. Independente do preço, vai lá, compra um pouco. É algo que você gosta, é algo que você acredita? Por que não comprar? Não tem problema querer arriscar menos agora. Não estou falando que você não deve, por exemplo, fazer um outro tipo de investimento que antes você não achava tão atrativo. Como, por exemplo, aplicar em alguma renda fixa, por exemplo. Tá? Então você pode fazer isso. Mas não deixe que isso seja uma decisão irracional. Então não mude todo o seu portfólio só para renda fixa. Não mude todo o seu portfólio só para ações. Tente ter alguma coisa racional, que você tenha um pouco de jogo de cintura para ir rebalanceando de acordo com o momento. Isso também é factível, isso também é justo você fazer, tá? Eu, por exemplo, quando a gente tinha uma Selic mais baixa, não investia tanto ali em fundo de renda fixa. Hoje eu tenho uma posição um pouco maior, mas não deixo de comprar cripto, não deixo de comprar ações. E último, né? Pare de ficar acompanhando tudo diariamente. Você ficar acompanhando se a bolsa está caindo ou está subindo, não vai te fazer mudar o cenário, tá? Então isso não vai fazer com que as ações voltem a subir ou que as ações parem de cair. A única coisa que isso vai fazer é fazer você ficar estressado. Então assim, contanto que você tenha convicção naquilo que você está investindo, que você goste, que você acredita, não tem por que você ficar acompanhando se naquele exato minuto a sua cotação está subindo ou está caindo. Eu não faço isso. Tá? Eu fico muito melhor. Eu consigo investir e aproveitar as oportunidades de uma forma muito melhor, sendo que eu não fico vidrado nesse sobe e desce. Isso vai acontecer. Não tem nada que você possa fazer que vai mudar esse cenário, tá? E como eu disse para vocês, a gente já passou por crises. A gente vai passar por outras crises. E as crises, normalmente, elas não duram a eternidade da sua vida, tá? Então, assim, tem crises maiores, tem crises menores, mas se você consistentemente aporta em momentos de alta e de baixa naquilo que você gosta, num longo prazo, né, num cenário de tempo um pouco maior, você vai ganhar, beleza? E como eu mostrei para vocês, historicamente a gente tem as coisas andando na contramão. Se os juros sobem, ativos de risco são penalizados. Se os juros caem, ativos de risco são beneficiados. Então assim, entenda como funciona essa dinâmica. Acho que fica mais fácil de você passar por esses momentos de bear market, como é o caso que a gente está vivendo agora. E é super justo a gente colocar essas dicas aqui, porque pensa, quando tudo estava subindo, ninguém se preocupava. Mas quando tudo cai, aí as pessoas começam a se duvidar. Pô, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que isso é para mim?
Então assim, tenha sua estratégia racional definida antes de você ir colocando seu dinheiro por aí. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueça do gostei, de deixar aqui o seu comentário, o que você acha sobre isso tudo. E a gente se vê, obviamente, no próximo vídeo aqui do canal. Forte abraço, valeu, falou, fui!